segunda a sexta, você tem um encontro com o Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia, através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga! Bom dia! Terça-feira, 20 de maio, estamos de volta aqui na Melodia. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Ao vivo para você, tanto na frequência 87,9 FM, quanto pro Instagram, também pro Facebook, @Melodia Conquista. Procura lá, Melodia Conquista, lá nas redes para você encontrar a gente. E se você não está aí, lembrando que você pode curtir, compartilhar e comentar a nossa transmissão. Fique sempre à vontade, a Melodia é a nossa casa. Estamos indo agora para os nossos 17 anos, né? E com muita alegria nessa história, em saber que você esteve com a gente aqui em Vitória da Conquista durante todo esse tempo. Na manhã desta terça-feira, estou recebendo o pastor José Carlos, Igreja Cantinho de Oração. Bom dia, pastor Zé. Bom dia, pastor Gi, pastor Silvio, você ouvinte que está sempre ligado aqui no 87.9, Melodia FM. Vamos para mais um debate. Hoje o debate aborda um tema até muitas vezes controverso, né? Por causa da atualidade. Mas vai ser muito importante, fica ligadinho aí que vamos aprender muita coisa junto. Deus abençoe a todos. Conosco também o pastor Silvio Rocha. Bom dia, pastor Silvio. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor José Carlos. Bom dia a você, querido ouvinte, que nos acompanha aí pela Rádio Melodia, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, enfim, você que está ligado aí nesse debate. Deus te abençoe. Um abraço para o meu querido amigo, irmão em Cristo, o irmão Mazinho aí do Pé de Galinha, que está aí coladinho no rádio aí, acompanhando esse debate. Jesus abençoe tua vida, vai lá, em toda a família aí, viu? Um cheiro no coração, homem de Deus. Vamos então iniciar o debate orando, falar com Deus. Vamos colocar esse momento nas mãos do Senhor. Vou pedir ao pastor Silvio que apresente ao Senhor este debate. Amado Deus, Santo e Eterno Senhor, nossa gratidão, nossa alegria, Pai, pelo Teu amor para com a nossa vida, pela Tua providência, pelo pão de cada dia, pelo sustento, por nos fortalecer, renovar sempre nossas forças. Nós somos gratos, porque Tu és aquele que cuida de nós, que supre toda a nossa necessidade. Abençoa-nos nesta hora do debate, fala ao nosso coração, ministra a nossa vida, a todos que estão participando, que ouça a Tua palavra e sejam visitados por Ti de forma maravilhosa, Pai. Nossa oração de gratidão, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Silvio. Muito bem, olha só, gente, 11 horas e 15 minutos, já está conosco o pastor Davi Amâncio. Daqui a pouquinho o pastor tá viradinho nesse microfone que ele tá ao contrário aí. Muito bem. Essa escada aí, pastor, já tá recuperado? Não, né? Quase. Daqui a pouquinho o pastor Davi Amâncio fala. Mas vamos então, gente, aqui introduzir o caso comum, para que a gente aborde o tema de hoje, abrindo aspas aqui, tá? Um aspecto importante do ministério de Jesus era curar física e espiritualmente. A Bíblia diz em Mateus 4:23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Os milagres de cura confirmaram o ministério da igreja primitiva.
A Bíblia diz em Atos 5,16, também das cidades circunvizinhas afluía muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos, atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Fecha aspas aí. Mas o debate quer saber o seguinte: e quando Deus não cura? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Só explicando que eu acho que quando o texto diz aqui e curando todas as doenças, não era curando todos os enfermos, é todo tipo de doença, né? Porque muita gente também, né, não foi curada, mesmo Jesus passando ali, né? Enfim. Um exemplo disso eram os enfermos que estavam ali no tanque de Betesda, né? Todos não foram curados. Pelo menos o texto não relata. Bom, pastor Zé, mas e aí? E se Deus não quiser curar? A pergunta é bastante coerente. A primeira coisa que eu quero abordar aqui é que a cura do corpo não é prioridade. Não é o principal. Você pode ver que em todas as vezes que Jesus ele curava alguém, ele mencionava assim: os teus pecados são perdoados. Então a maior cura que a pessoa pode ter além do corpo é a cura na alma. E quantas pessoas precisam receber essa cura, né? Porque os pecados, a Bíblia fala, é que causa divisão entre nós e o nosso Deus. Agora é muito importante a gente conhecer as Escrituras, sabendo que nos dias de hoje os milagres de cura divina acontecem. Eu sou testemunha ocular e vivenciei isso e vivo até os dias de hoje. Então, quando Deus não cura, a primeira coisa que a gente entende na Bíblia é que para que haja um milagre é preciso haver fé e ação. Então, costumo dizer que a oração é a fé mais ação. Fé mais ação. Quando Jesus curou algumas pessoas, ele deu uma ordem para essas pessoas, né? Então, nós lemos lá em Hebreus, no capítulo 6, aliás, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, há necessidade de, quando nós nos ocupamos nessa área de cura divina, termos fé. Eu falo assim que tem que ter fé ao menos de um lado, daquele que ora ou daquele que está recebendo a oração. Porque se não houver fé, o milagre não acontece. Você pode ver em alguns textos, principalmente aquele moço que estava endemoniado, é um tipo de uma enfermidade espiritual, que o pai ele chegou para Jesus e falou que pediu para os discípulos orar, para o discípulo curar aquele moço, e eles não puderam. Mas Jesus, ele chegando diante do Pai, e ele falou assim: tudo é possível ao que crê. E ele falou assim: ajuda a minha incredulidade. Então o próprio Pai, ele mesmo tinha consciência de que ele não tinha fé suficiente para ver o seu filho ser liberto. Mas mesmo assim, Jesus é o Senhor da vida, ele criou todas as coisas, foi lá e expulsou aquela enfermidade, expulsou aquele demônio e entregou ao Pai são. Deu uma grande lição também para os discípulos, que depois inquiriu dele a razão de não ter expulsado aquele demônio. E Jesus falou: por causa da vossa pouca fé. Era tão pouca que Jesus comparou a fé deles menos do que o tamanho de um grão de mostarda, porque ele falou: se vocês tiver fé tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam os montes, né? Quanto mais a enfermidade, que se transportariam para os mares. Então, sem fé é impossível receber o milagre e a cura. Então eu fico com a palavra de que coisa impossível é para nós, né? Para Deus não existe impossível. Então, diante de tantas circunstâncias, nós vemos na Bíblia que todos aqueles que iam até Jesus, Jesus curava todas as enfermidades
com as quais eles estavam acometidos. Então, falta de fé é o problema que nós temos para não recebermos a cura. Muito bem. Eu me lembrei agora, pastor Silvio, das palavras, né, de um dos jovens ali, ameaçados em serem lançados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ananias, Misael e Azarias, né? São os nomes de batismo. Eu só lembro nos nomes babilônicos. A gente lembra dos nomes pagãos, né? Mas, enfim, e ele disse assim: se o Senhor quiser nos livrar, Que nos livre. olha a condicional, respeitando, temendo a vontade de Deus, né? É importante isso. É porque assim, tem igreja ensinando hoje que se você crer, se você acreditar, Deus vai ter que fazer. Coloca Deus no mundo. Rapaz, E aí? Deus tem mesmo que fazer, não? Nós lemos o Antigo Testamento e vemos que ali, em alguns momentos, Deus operou milagres, né? E até no Novo Testamento também, nos períodos do Senhor Jesus, vemos relatos bíblicos, né, que em determinados lugares ele não pôde realizar muitos milagres e certos milagres por causa da falta de fé, né? Pegando aí a linha de raciocínio do pastor José Carlos. Veja bem, o profeta Eliseu foi um homem que até mortos ressuscitou, né? E, inclusive, até depois dele morto, jogaram um cadáver na sepultura dele, que aquele cadáver, ao tocar nos ossos dele, ressuscitou. Então, se há uma figura, né, do mundo bíblico, do Antigo Testamento, em muito destaque, é Eliseu, que fez muitos milagres. Mas quando a gente atenta para o fim da sua jornada, diz o relato do livro de Reis, no capítulo 13, versículo 14, que o seguinte, eu vou ler só esse versículo mesmo, versículo 14 do capítulo 13. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ou seja, um profeta que agora tem os últimos dias da sua vida na cama, no leito, na enfermidade. E o que o texto bíblico deixa claro é que era uma enfermidade para a morte, né? Como era o de Ezequias. Ezequias até clamou e Deus ainda se compadeceu e deu mais 15 anos, mas era uma enfermidade para a morte ali naqueles dias, e houve uma mudança ali na vida do rei Ezequias. Só que o profeta Eliseu padeceu de uma enfermidade. Então o que a gente precisa entender é que Deus não é obrigado a curar todo mundo, a fazer todo tipo de milagre. Eu me lembro de um irmão que ele tocava acordeon na igreja, logo quando eu cheguei, me converti, pastor Davi. O pastor Zé Carlos, ele estava ali no leito, se não me trai a memória, era CA no estômago. E ele já vinha padecendo há muito tempo. E um irmão, evangelista da igreja, falou: irmão Fidelis, você não quer partir para o Senhor, né? O Deus te cura logo. Amém, irmão Fidelis? Amém. Ele fez sinal com os olhos, com a cabeça, que estava concordando com aquela oração. Amém, irmã? A esposa concordou, os filhos concordaram. Então, em nome de Jesus, amém. Está orado. Uma oração bem simples e bem direta e bem objetiva. Nós saímos dali, era em torno de 1-2 horas. Quando deu 4h30, 5 horas da tarde, eu recebi uma ligação, no tempo que não tinha nem celular, irmão, pastor Davi. E o irmão Fidelis descansou no Senhor, a própria esposa dando a notícia. Irmão Silvio, ele descansou no Senhor. Então, Deus não é obrigado a curar, né, nem fazer milagre em todos os casos. São o caso do profeta Eliseu. E também, concluindo essa minha fala, Salmo 41. Bem-aventurado é o que acode um necessitado. O Senhor o livra no dia do mal, me parece que é assim que diz, né? E ainda diz o seguinte: não o entrega à discrição dos inimigos. E aí ele diz o seguinte, o Salmo 41. Lhe assiste no leito da enfermidade
E na doença afofa a cama. Isso mesmo. Né? Eu acho que é o Salmo 41, né? Então, há essa promessa de Deus para o servo dele, que é obediente a ele, que teme a ele, que anda nos caminhos dele, em alguma necessidade de enfermidade, Deus assistir ali, tá? Muito bem. 11 horas e 28 minutos. Para você que está chegando agora, pegando aí o nosso debate em curso, o tema é este: e quando Deus não quer curar? Ou quando Deus não cura? Né? E aí? Bom, pastor Davi Amâncio, não ouvi sua saudação ainda hoje. Bom dia, pastor Joelson, companheiros da mesa. Bom dia. É um prazer estar de volta. É. Ô, pastor Davi, eu acho que um dos pontos centrais dessa discussão é a nossa dificuldade em relação à vontade de Deus. Né? A gente tem dificuldade de admitir, por exemplo, as pessoas dizem assim: olha, se você não foi curado é porque você não teve fé. A gente tem dificuldade de admitir: não, eu não fui curado porque Deus não quis me curar. E tem dificuldade disso, tem dificuldade. O texto, eu vou juntar esse texto dos 3 jovens para o senhor comentar, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele falou: se o Senhor quiser nos livrar. Se ele não quiser, ele continua sendo Deus, um Senhor forte, enfim. Né? Aí eu quero juntar esse texto com Mateus 8, que é quando aquele leproso chega diante de Jesus e fala: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar, me limpar. Aí Jesus diz: eu quero. Foi mesmo. Ele poderia ter dito: eu não quero. E tocou no leproso. E imediatamente o homem ficou curado, né? Assim, essa questão da vontade de Deus, pastor Davi Amâncio, Deus disse: Moisés não vai entrar, eu não quero que ele entre na terra prometida. E não entrou. Eu não quero. E aí, pastor Davi? À vontade de Deus. Nem toda a fé do mundo resolve, se Deus não quiser fazer um milagre. Porque ninguém manda em Deus. Entendeu? Um Deus que o ser humano consegue mandar é um Deus sem moral. É verdade. Né? Então, graças a Deus que ele é assim. Ele não aceita pressão de ninguém. Eu mesmo, depois de aprender isso, minhas orações estão tão fracas ultimamente. Porque antigamente eu impostava a voz, fazia cada oração que agora apanhava na alta, mas agora eu falei, Parecia uma trombeta. não depende da minha fé, não depende da minha oração, não depende do volume da voz, não, depende unicamente da vontade de Deus. Devemos deixar de orar com fé por isso? Não, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam, Hebreus 11:6. Agora, vamos parar com essa bobagem de ficar, depois que ora, a pessoa não foi curada, é porque não teve fé. A pessoa já está doente, agora ser acusada de não ter fé, aí acaba de matar. Pode ser do lado de quem orou também. Acaba de, não é nem do lado de quem orou, às vezes, entendeu? Às vezes o cara que orou com fé também, pastor. Ninguém O sabe. problema é que esse cara que orou não manda em Deus. Entendeu? Não manda em Deus. Ou você acha que esse pessoal que orou pelo irmão que o pastor Silvio contou, não orou com fé? Orou. Todo mundo orou com fé. Tanto que aconteceu, né? Mas não aconteceu. Ele morreu. Não, estou dizendo, orou para que Deus Morreu, fizesse a Deus vontade dele. recolheu. Pronto. Agora, o problema é eu aceitar a vontade de Deus. Eu entender que tem coisas que eu não controlo e saúde é uma delas. Eu entender que Deus é soberano e que isso implica dizer o quê? Que eu, por mais que tenha intimidade com Deus, eu não consigo movimentar Deus. Porque a gente aprendeu, a oração move a mão de Deus. Ou que mão que pode ser movimentada com a minha oração. Pensa aí. Pensa aí, gente. Eu nem sei se Deus tem mão, quanto mais para ser movimentado com a minha oração. Rapaz, a gente aprendeu tanta coisa errada no passado. E aí agora para consertar, meu amigo, porque reformar é pior do que construir. Eu já orei por muita gente que ficou curado, que Jesus curou. Amém. E já orei por muita gente que morreu. E orei por outros que continuou doente. Isso muda o quê? O pregador é fraco, o orador é fraco, né? Uma vez eu acertei algumas vezes, né? Na minha vontade com a vontade de Deus, alinhou, né? Às vezes alinha, né? Às vezes alinha, o céu com a terra. Mas aí, uma irmã que tinha visto algumas duas coisas acontecer, aí ela falou, pode chamar o pastor Davi que ele tem uma mão boa.
Ali tô dentro d'água. Olha, você tá vendo como é que a gente... No Brasil, isso é comum, rapaz. Achar que o segredo tá em quem ora. Não é em quem ora. Não é. É em Deus. É por isso que a base de cálculo foi o grão de mostarda. Pra gente entender que o segredo não tá no tamanho da fé, não. Senão seria um caroço de abacate. Foi um grão de mostarda. Pensa aí. Senão alguém ia dizer assim, a minha fé é maior que a sua. Não, é pra gente entender ali que ainda que a fé seja mínima, o milagre acontece. Não depende do tamanho da fé. Depende de Deus, exclusivamente de Deus. O milagre depende única e exclusivamente de Deus. Qualquer coisa fora disso é mentira. Agora, vamos orar sem fé por isso? Não. Agora, imagine só qual é a fé que um defunto tem, mas quando Deus quer, levanta. Entendeu? Quero mandar um abraço para um irmão aqui da Relojaria Dumont, Relojaria Dumont, na Humberto Campos, ali, que consertou meu relógio agora. E agora eu já estou, abemos relógio, viu? Então, muito obrigado ao irmão que consertou meu relógio agora há pouco, trocando a pilha. Muito honesto, viu? Isso é só a pilha. Não inventou, não aumentou o problema, é só a pilha. Então vai um abraço para você, meu querido. E parabéns por sua honestidade, que hoje está muito raro. Curou o relógio. Antes do intervalo, deixa eu mandar um alô para um ouvinte assíduo aqui do nosso debate, que é Meire, lá do Aqui Móveis. Um abraço, Meire, obrigado pela audiência. Deus abençoe sua vida e sua família, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Vamos ao intervalo. Estamos apresentando Debate Melodia. E se você pudesse estar em vários locais ao mesmo tempo? Teoricamente, isso é quase impossível, mas no rádio, isso é real. No veículo, sua empresa ou serviço pode estar em diversas plataformas ao mesmo tempo. Nas redes sociais, no site, em aplicativos e também na programação da emissora. Com o rádio multiplataformas, não tem por que você ficar estacionado em apenas um lugar. Não fique parado. Anuncie no rádio. Vem no Zap do Mateus e receba as ofertas direto no seu celular. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina Cia, @CortinaECiaVDC. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino, Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil, Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Bem, de volta, 11 horas mais 37 minutos. O tema é: quando Deus não cura? E quando Deus não cura? Bom, o pastor Zé Carlos, é o seguinte: às vezes a pessoa pode pegar assim o debate já em curso, no meio e tal, e aí soar para ela como se vocês não estivessem acreditando que Deus cura.
assim, Deus continua curando enfermidades ainda hoje, porque tem uma ala dentro da igreja que acredita que essas curas, essas coisas, foi para o tempo de Jesus, para que as pessoas vissem os sinais e crescem no Evangelho, mas que hoje já não é mais necessário. Tem gente acreditando assim ainda. Mas o senhor acredita que Jesus ainda cura enfermidades físicas? Torno a reprisar o que eu falei no início, que é preciso que haja fé de um dos lados. Isaías 53, versículo 4 e 5 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Então, enfermidades e doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e por Deus também atingido e afligido. Então, se Jesus levou as nossas enfermidades e ele curou na época que ele estava entre os homens, e ainda diz que os sinais seguiriam os que creem, então os sinais de cura divina também seguem. Nós estávamos debatendo aqui sobre a vontade ou não de Deus. Eu acredito em duas configurações da vontade. A vontade perfeita de Deus é que a pessoa tenha plena saúde, 100% de saúde. Deus não criou o homem. E eu também acredito que ele não coloca enfermidade. Quem coloca enfermidade é o diabo. Ou a pessoa adquire por causa de quebras naturais. A pessoa que se esforça muito, começa a ter dores no corpo, começa a ter febre. Pode, inclusive, lacerar muitos músculos do corpo. Quando se há um esforço exagerado, a pessoa adquire até hérnia. E outras quebras naturais. Eu estou legal, mas eu vou andar na chuva, vai ficar na chuva ali, daqui a pouco pega um resfriado, pode pegar uma pneumonia. E já conheci pessoas que da pneumonia gerou-se então a tuberculose. Então são quebras naturais, simples, que pode o corpo não aguentar e adquirir enfermidade. Agora eu creio piamente, prego isso, já orei, já adquiri curas nos dias atuais. Jesus está pronto a curar, mas eu vou falar novamente. A cura do corpo não é a prioridade. Quando Jesus orava, Jesus falava sempre sobre o pecado. Os teus pecados estão perdoados. Ele nem frisava a cura. Mas, em vários textos da Bíblia, nós vemos lá mesmo em Atos 14:9, que alguns discípulos estavam entrando no templo e tinha um paralítico ali. E a Bíblia fala que Pedro, vendo que ele tinha fé. Então a fé é algo que tem que existir na vida de quem está recebendo ou de quem está orando. A fé é primordial. E a Bíblia então menciona que, vendo ele que ele tinha fé para ser curado, que podia ter fé para outras coisas, então levanta-te e anda. Então eu acho que nos dias atuais Jesus continua operando, mas a incredulidade na vida da pessoa tem impedido de muitos milagres acontecer. Vontade perfeita e vontade permissiva. Então hoje as pessoas estão vivendo na vontade permissiva. Eu não tive fé e também Deus não quis me curar. Estou dentro da vontade permissiva de Deus. A Deus todo o controle. Então se eu tiver que morrer dessa enfermidade, eu vou morrer. Mas como o pastor Davi falou, não ora com fé. Nós não estamos impedidos de orar por fé e com fé para que a vontade perfeita se cumpra em nossa vida. Ok. Pastor Silvio, eu queria tocar na questão desses testemunhos de cura que existem dentro das igrejas, porque assim, isso pode ser bastante complicado para outras pessoas que não estão alcançando esses testemunhos de fé, entre aspas, porque assim, às vezes, quando as pessoas contam esses testemunhos, elas dizem, ou então o líder, após a pessoa contar o testemunho, pega o microfone e diz, é preciso ter fé. Aí a pessoa entra em crise, porque ela acredita que ela tem fé, mas ela não está vendo esses sinais em suas vidas. Aí ela entra em parafuso. Mas eu tenho fé.
E por que não acontece comigo? Né? E aí a gente volta para a questão da vontade de Deus. É claro que a gente sabe que todos que se aproximam de Deus é necessário que tenha fé e que Ele recompensa aqueles que buscam a Ele. Mas entre eu e a fé, tem a vontade de Deus, pastor Silvio. Verdade. Então é muito importante essa disposição, tal qual a dos amigos de Davi, que foi mencionado pelo pastor Islaelson, que eles ficaram já de prontidão, que se Deus não quisesse livrar, não ia livrar. Né? O próprio Senhor deixou o exemplo, né? Olha, livra-me, passa-me esse cálice, mas não faça a minha vontade, sim a tua. Amém. Eu creio que o que muito está acontecendo hoje é isso, né? A disposição para aceitar a vontade de Deus, os desígnios de Deus. E a gente não precisa de milagre para crer, não. Sabe? Milagre não é importante, não. Porque Jesus ele teve lugar que ele não fez milagre, o Senhor Jesus. Aí nós olhamos para a história como um todo, e vemos Deus trabalhando com o homem. O caso, por exemplo, de Abraão, ele creu sem milagre. Aconteceu algum milagre para ele crer, mas ele cria. Inclusive a palavra de Deus diz que isso foi imputado por justiça, por ele crer. Mesmo antes, quando o seu servo o acompanhou junto com o filho para o sacrifício do filho, ele disse o seguinte: ó, nós vamos subir, eu e meu filho, nós vamos subir e depois voltaremos. Porque a fé de Abraão não era somente que Deus iria ressuscitar o corpo, não, se fosse necessário, né? Mas que Deus traria o filho da cinza, porque o holocausto, o sacrifício, não é somente imolar o cordeiro, né? O objeto do sacrifício, mas também incinerar ele, né? Acho que a gente pode dizer essa palavra mesmo, né? Queimar, cremar, virar cinza. Então a fé de Abraão é uma fé no Deus Todo-Poderoso. Né? Só que tem pessoas que não estão realmente decididas a crer e aceitar a vontade de Deus. Então fica querendo dar um jeitinho. Essas igrejas, né, assim, mencionadas pelo pastor Gilaelson, é muito importante que a gente pontue isso, que essas igrejas não interpretam o texto da maneira correta, né, os textos bíblicos, e assim acabam lançando uma mensagem, plantando uma mensagem no coração das pessoas para atormentá-las, para trazer transtorno sobre a vida das pessoas, porque as coisas não acontecem como realmente elas imaginam, como elas pensam. Elas precisam entender que elas vão ficar enfermas em algum momento e não vão ser curadas, não. É a prioridade. Não é sem razão que Paulo fala não me lembro a pessoa, mas ele fala: deixei em Mileto, doente. Né? Não lembro o nome desse discípulo. Eu deixei em Mileto doente. Por que Paulo não curou? Paulo, que curou tantas pessoas, que orou e curou, agora não pôde curar aquele, ainda recomenda para Timóteo um pouquinho de vinho por causa das suas constantes enfermidades, né, de estômago, né, as dores que ele sentia, o desconforto, o incômodo. Então, desde que existe mundo e chegou o pecado no mundo, é doença sobre doença, é mal sobre mal, é enfermidade. E por fim é morte também. Morre. Então Eliseu padeceu da enfermidade que haveria de morrer e morreu com aquela doença. Né? Quando não, Deus até faz o seguinte: Moisés, sobe o monte, chegou tua hora. Né? E leva. Né? Aí alguns dizem que não, né? Eu vou discordar do pastor Zé Carlos no tocante à enfermidade, né? Porque o próprio Deus botou a enfermidade em Miriam, botou lepra nela. Né? Nós temos outros episódios bíblicos que o próprio Deus, quando, não sei se foram os filisteus, que levaram a arca e aí foram acometidos de hemorroidas. Né? Hemorroidas. Mas ali, irmão, acredita que foi Deus que colocou, o texto não fala. Eu estou com o texto aqui. Estou com o texto. Veja bem. É porque é difícil aceitar esse Deus. É difícil. Eu preciso ler porque a gente tem que matar a cobra e mostrar a cobra.
E o pau também, o pau não. Não, o pau não, porque às vezes a cobra não morreu. Deuteronômio 28, 22, já tinha uma previsão. Sim. O Senhor te ferirá com a tísica, que é a tuberculose, a febre e a inflamação, caso houvesse desobediência. E houve. Essa palavra. Pois é. Então, aqui está dizendo, o próprio Deus está dizendo já que isso ia acontecer, caso houvesse desobediência. E aconteceu, e eles não foram poupados. E mandou úlceras sobre os egípcios, né? Uma das pragas, né? Agora é difícil aceitar um Deus assim, né? A nossa fé não comporta. É que às a fé vezes brasileira não existe uma comporta. contradição aí, né? Se ele levou sobre nós as nossas dores e enfermidades, então a enfermidade, na realidade, quem coloca não é Deus. Deus permite que isso aconteça. O texto está dizendo que o Senhor te ferirá. Sim, mas ele mesmo, com as mãos dele, não. Ele tem mensageiro para isso. Aí agora você forçou. Tem um mensageiro. O mensageiro só age Com a permissão. por Correto. conta própria ninguém vai fazer nada. Muito bem, por isso que eu Concorda? falo. Dentro da vontade permissiva de Deus, ele tem os demônios. Que os demônios que colocam enfermidade nas pessoas, Mas Deus não está coloca. dizendo que ele faria Sim, isso. mano, porque se a gente for ler o texto em si, mas se a gente for ver todo o contexto, a gente vai ver que em momento nenhum Deus com as suas próprias mãos coloca. Eu fico com a palavra. Agora, Aí vem Miriam ficou leprosa. Eu sei que Deus se retirou A e a nuvem lepra se retirou e ela ficou leprosa. ela ficou leprosa. Então, a enfermidade, o crente de hoje, dessas igrejas, que o pastor Israel fez menção, ele tem que abrir os olhos e entender a realidade da vida. Forçam muito a cura. Muito bem. Para motivar as pessoas. Só para a gente concluir aqui, pastor Davi, eu estou vendo aqui a OMS, ela soltou aqui os 10 principais motivos pelos quais as pessoas morrem, né? Aí vem, em primeiro lugar, vem doenças do coração, né? Depois o acidente vascular cerebral, que é o AVC. Aí vem doença pulmonar, infecções de vias respiratórias, Alzheimer ou outras demências, câncer de pulmão, diabetes. Aí em 8º lugar já começa a aparecer aqui acidentes de trânsito, enfim, violências, né? Para dizer o seguinte, que se Deus for curar essas doenças, assim, nós vamos alcançar uma superpopulação, né, grande, né? Porque já pensou? As pessoas não vão morrer mais se Deus curar tudo, né? E eu fico pensando assim, pastor Gilás, esse pessoal que parece que tem uma linha direta com Deus e tem a agenda de Deus na mão, por que não esvazia o Hospital Geral de Conquista? Porque está com a superlotação. Por que não vai lá para curar alguns enfermos, então, em nome de Jesus? Rapaz, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Agora, a fé brasileira é fé para receber, pastor Gilás. Não é fé para entregar. Porque a fé de Abraão foi para entregar. Não foi para receber. A fé bíblica é caracterizada pela entrega. A fé brasileira é caracterizada pelo recebimento. Ou seja, você prova que tem fé porque recebeu, não porque entregou. Né? Não tinha pensado nisso. Isso é muito conveniente. É muito conveniente. Não é bíblico esse ensino de que você vai entregar uma oferta para receber uma cura, entregar um dízimo pagando um plano de doença. Verdade. Né? O outro chegou para mim e falou assim, eu não aceito essa doença porque eu sou dizimista fiel. Então ele estava dizendo o quê? Que ele estava pagando um sistema, um plano de doença. Um seguro, né? Entendeu? Seguro contra a doença. E outros pagam um seguro contra o devorador, para não minar as finanças. Ele já está dizendo do medo de ficar pobre. Não é? Verdade. E eu nunca esqueço de Jó, viu? O que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Eu não sei o que é que ele temia, mas acabou acontecendo. Eu acho que é o que todos nós tememos, né? Ninguém quer doença. E nem pobreza. Nem pobreza. E nem pobreza, viu? Bom, então aí eu termino minha fala dizendo o seguinte. Olha, ninguém tem a agenda de Deus na mão para saber o dia e a hora que vai acontecer o milagre. Portanto, é importante você que está nos ouvindo agora, se não tiver certeza absoluta de que vai acontecer o milagre, não prometa. Porque a esperança que se adia, adoece o coração. Tem muita gente doente nas igrejas, porque a esperança foi adiada. Ou seja,
acreditou e não recebeu. Entendeu? Agora sim, a gente não sabe como é, a gente não conhece os pensamentos do Senhor para saber que critério ele usa, por que ele cura uns e outros não, enfim, qual é o parâmetro que ele usa, a gente não sabe e talvez nunca vai saber. Agora, assim, vamos lembrar também que muitas das nossas enfermidades são irresponsabilidades nossas. E agora você falou tudo. E se Deus ficar curando as nossas irresponsabilidades, pode ser também um precedente, né? Imagina só, não, pode agir aí do jeito que você quiser, depois Deus cura. Que tipo de filho ele vai criar desse jeito? Exatamente. Essa semana eu vi um cidadão fumando um cigarro eletrônico que parecia uma chaminé. Parecia uma e a gente já está vendo aí os resultados na sociedade, né, do cigarro eletrônico, entre outras práticas que muitas vezes a gente tem na alimentação, né, enfim, tudo. E imagina só, a gente vive uma vida de responsabilidade e depois, não, Deus, agora é o Senhor que tem que curar. Sem falar que além de sermos péssimos mordomos do corpo, nós não administramos bem o corpo. Eu digo por mim, né? Eu não administro muito bem, não. Inclusive, quando eu recomendo a prática de atividade física, filtre minha hipocrisia, porque eu não pratico. Entendeu? Além de tudo, agora vamos entrar nas doenças mentais. Com esse delírio do reborn aí, as pessoas estão esperando o quê? O quê? Transtorno mental, transtorno delirante. É a convicção de algo que não existe. Porque uma pessoa, para cobrar na justiça o direito de uma boneca ser atendida, aí é transtorno delirante. Isso aí não é normal. Viu? E tem um casal em Goiânia disputando na justiça a guarda do bebê. Porque do bebê reborn, né? Porque ele disse que foi ele quem comprou e ela disse que era ela quem cuidava. Tá vendo? Imagina só. Pastor Zé, para fechar, o senhor queria acrescentar alguma coisa, pastor Zé? Sim. O pastor Silvio, ele mencionou algo no Salmo. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Isso é muito importante. Quando não há cura, Deus afofa o leito. Porque às vezes é a vontade permissiva de levar aquela pessoa. Agora não é sempre também não, viu? Às vezes o leito está duro. Mas aqui é a promessa de Deus, né? Eu vou ficar aqui com a palavra, né? Isso é porque acolhe a necessidade. Ele se compadece dele. Acolhe e afofa o leito da enfermidade. Então, eu quero frisar aqui que a cura divina está acontecendo nos dias de hoje. Amém. Creia, ore com fé, para que você receba a cura. E se não receber, como eu falei no início, não é a prioridade para a sua vida. A prioridade é você ter os seus pecados perdoados e o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Gente, quero agradecer a vocês aqui pela audiência. Muito obrigado também aos debatedores aqui na mesa, pastor José Carlos, pastor Silvio Rocha e o pastor Davi Amâncio pela colaboração aqui em nosso debate. E tá chegando nosso amigo Léo Pereira com Rádio Chofé. O Debate Melodia fica assim: amanhã, quarta-feira, 21 de maio, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.